E há seres que chegam aqui na Terra em naves, mas não se metamorfoseiam porque são, vamos assim dizer, biológicos. Tem muitos traços interessantes, mas o principal tem a ver com essa questão da base de lançamento dos Anunnakis, que ficava lá onde hoje é o Líbano. O DNA de Enki, que é um dos filhos de Anu, está em quase toda a humanidade. Aí o Jesus ressuscitado começa a falar com vários, e um deles é Bartolomeu. Aí eu vou para outra pergunta que você fez. Aí Bartolomeu, esse é o Evangelho de Bartolomeu, gnóstico, encontrado em Nag Hammadi, blá, 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 blá. Jesus, realmente quando você estava na cruz eu fugi, todos nós, seus apóstolos, fugimos, só João ficou lá. E teve uma hora, Jesus, que eu estava ali vendo de longe, escondido, e quando eu vi, você sumiu da cruz. Aí eu esfreguei meus olhos, olhei de novo, você não estava na cruz. Aí só mais tarde eu vi você de volta na cruz. Jesus, para onde é que você foi? Isso é o contexto do livro que eu estou ali retransmitindo da maneira mais informal que eu posso. Ao Jesus ressuscitado disse, não, Bartolomeu, é porque eu dei 500 passos na direção do inferno. Estou respondendo a sua pergunta. Eu fui lá no inferno falar com os dois donos do inferno, Hades e Baal. Hades é Hades, o irmão de Zeus, e Baal, ou Belial, melhor dizendo, é um anjo clone feito dele, que seria o diabo, o Satanás. Entendi. Samael? Não, Samael é outra figura. Alguns dizem que é Samael. Exatamente, eu ouvi essa... Mas é uma outra descrição. Belial, Satanás. Tá. Olha só tem que Satanael. Exatamente. Mas depois a gente fala disso. Então, ele iria... Aí Jesus... ele fala de 500 passos mesmo? Para baixo. Que legal. Para quê? Porque... Mas não foi depois que ele foi tirado da cruz que ele fez isso? Sim, ressuscitado. Não, mas tem a visão dele olhando para a cruz... Isso é Bartolomeu falando. Na visão de Bartolomeu. Na visão... Bartolomeu estava contando ao Jesus ele ressuscitado. Ele se afastando... Não. Jesus ressuscitado, conversando com Bartolomeu, que era um dos apóstolos dele. Entendi. Aí o livro diz assim, Bartolomeu diz, mestre, quando tu estavas vivo, ainda preso à cruz, eu fugi, me desculpe, eu fui covarde. Foi mal aí. Mas eu me escondi lá no meio do mato e fiquei lhe olhando de longe. Mas nessa hora, mestre, eu tive a surpresa porque você sumiu da cruz. Ou seja, isso é expressão. Eu acho uma figura de linguagem. Entendi. Mas é isso que está no livro, tá entendendo? Então Jesus disse que ele sumiu da cruz, né, porque ele deu 500 passos em direção dentro da terra, ou seja, ao inferno, para libertar o quê? Porque desde os tempos de Adão, Sete, Enos, todos esses patriarcas, essas duas figuras aprisionavam a alma dos humanos que iam morrendo. Olhem bem. Olhem bem. E ele foi até lá para libertar todo mundo, e a partir do sacrifício dele, daqui para frente, os humanos podiam morrer sem que os arcontes do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu desse universo vizinho pegassem as almas humanas muito densas. O que eles faziam com essas almas até então? Aprisionavam e se completavam dos eflúvios delas. Até hoje tentam fazer. Mas hoje os espíritos desencarnados de humanos costumam ir para a espiritualidade e não mais ficar presa nesses níveis. O Sheol era o quê? É um desses, na visão judaica, corresponde ao Tártaro grego. Que é um... Ou Duat egípcio. Que é um inferno ou não? É um tipo de inferno. É um tipo de inferno. Então veja bem, é muita loucura. E você, para entender isso, é preciso unir um puzzle. Né? E eu dediquei o resto de minha vida, né? No início, eu era só um funcionário da Caixa Econômica Federal que queria voar para cá, e a vida botou para cá. Então, eu tentei sobreviver, eu nunca vivi disso. Agora estou me dedicando só a isso. Eu tenho que organizar tudo, porque é muita coisa dispersa. Tinha muita gente vendendo coisa minha. É mesmo? Então, estou organizando tudo.
Eu quero falar sobre anjos, mas como eu falei, eu bebi muita água, eu preciso fazer um xixizinho, vou aproveitar. Você tem alguma pergunta que complete o que a gente já falou, Paquito, que seja sobre esse assunto? Ó, a galera perguntou sobre anjos aqui. Então espera essa. Essa eu vou segurar. Tem uma galera falando de Gilgamesh. A galera perguntando o que é Gilgamesh, ou quem que é, e o que é a epopeia de Gilgamesh. Respondo agora ou espero... Pode responder agora. Então, vamos lá. Existem dois tipos de mitologias nessa história. Que história? Na história humana. E o que é que isso tem a ver? Mitologia é quando o ser humano chama seres que não são humanos de deuses. E há dois troncos bem distintos disso. Há os tipos de deuses que se metamorfoseiam, ou seja, que são seres extrafísicos, e há seres que chegam aqui na Terra em naves, mas não se metamorfoseiam porque são, vamos assim dizer, biológicos. Então, na hora em que a gente vê a mitologia grega, a mitologia hindu, lá todos os chamados, entre aspas, deuses se metamorfoseiam, que a gente pode deduzir com muita tranquilidade que essas duas mitologias estão falando de deuses extrafísicos, ou seja, que vivem no universo vizinho. Porém, tem também, entre aspas, deuses que vivem no nosso universo biológico e há muito tempo haviam chegado na Terra, e a própria Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, fala: houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra. Néfilim é a forma suméria de se chamar seres extraterrestres que passaram a viver na Terra num tempo em que os humanos nem existiam. Mas, na Mesopotâmia, os sumérios foram depois sucedidos pelos acadianos, depois caldeus, babilônios. Então, os acadianos chamam os Néfilim de Anunnaki. E Néfilim e Anunnaki terminou sendo a história de dois clãs, de Enki e de Enlil, que eram filhos de Anu, que era o soberano desses seres, que há cerca de 450 mil anos haviam chegado à Terra, e nos últimos 5 mil anos, Enki e Enlil já tinham tido filhos deles que nasceram aqui na Terra, então prestem atenção. Existem Anunnakis que são terráqueos, ou seja, que nasceram aqui na Terra e se sentem donos da Terra, do jeito que a gente também nasceu aqui e se acha dono, né? E esses seres, na época, para aumentar o que na linguagem grega se chama telos, de um deus, ou seja, majestade, eles começaram a misturar a genética deles com humanos. E, nesse ponto, surgiram os seres que a gente vê muito, com muita riqueza de detalhes, na mitologia grega chamada de semideuses. Na mitologia urrita, hitita, sumeriana, acadiana, também existem os semideuses, e Gilgamesh, portanto, seria um desses, alguém semidivino. Golias? Gilgamesh, foi a pergunta que o tá. Paquito fez. Você estava... Não, eu ouvi. Mas em relação aos Néfilins, seriam os gigantes da Bíblia, os anjos Não. que copularam? Tem essa teoria, sabe? Tem, né? mas assim, em inglês, se você pegar a Bíblia, a tradução literária vai estar lá. Houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra. E que o dilúvio seria para matar essa Não, raça? não. Tá, então vamos uma coisa de cada vez. Houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra. Quando você traduz esse capítulo do Gênesis para português, a tradução é: houve um tempo em que existiam gigantes na Terra. Isso. Na hora que você fala gigantes, você tira a noção extraterrestre da frase. Porque quando você diz houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra, implica dizer que houve outro tempo em que eles não estavam Exato. aqui. Mas se você fala gigante, gigante pode ter surgido aqui na Terra. Né? Então essa coisa gigante sempre foi mal utilizada. Os Néfilim, de fato, os originais, porque hoje em dia tem diversos tipos de Anunnaki, é complicada a situação. Eles eram mais altos, 2, 3, 4 metros. Mais tarde, esses seres se miscigenaram. Esses não. Um tipo de Néfilim chamado Igigi terminou se misturando com mulheres. Aí surgiram seres gigantes e doentes.
foram esses aqui que o dilúvio pretendeu matar, essa outra geração. Porque essa turma aqui começou também a se unir com mulheres e o apetite deles era uma maluquice. Quando mais tarde Moisés liberta as 12 tribos dos hebreus, filhos de Jacó, e leva pelo deserto, e começa a enfrentar povos nômades dos desertos, em que tinha gigantes como Golias. Sim. E a ordem de Javé para Moisés é: passe a fio de espada todos os membros dessa etnia, inclusive crianças e seus cachorros, seus gatos, para não deixar nenhum DNA da descendência dos Igigis junto aos humanos, que Javé não queria, porque Javé era pé da vida com a desobediência que os Anunnakis haviam feito, uma regra dele, que a turma de fora não deveria se misturar com os humanos. Então Gilgamesh, Paquito, respondendo à pergunta, foi um semideus que viveu nessa região do Oriente Médio e que sabia onde era uma base de lançamento dos deuses, ou seja, dos Anunnakis, e essa base era escondida dos humanos e dos semi-humanos como ele, e ele queria descobrir onde era, porque ele queria voar para onde os deuses estavam. Então Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, tem muitos traços interessantes, mas o principal tem a ver com essa questão da base de lançamento dos Anunnakis, que ficava lá onde hoje é o Líbano. Então é toda uma história respondendo.